Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre revisão de equações do segundo grau. Bom pessoal, antes de especificamente entrarmos aqui em revisão de equações do segundo grau, eu vou relembrar com vocês algumas pequenas situações, tá? Então, por exemplo, vamos lá. O que eu preciso ter para que exista uma equação, tá? Aí eu estou falando uma equação, seja ela do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau e assim por diante. A gente precisa ter pelo menos uma condição de igualdade e pelo menos uma letra, tá ok? Ou seja, pode ser, por exemplo, isso aqui, ó, 4x mais 2 igual a 9. A gente tem uma equação, né? Pode ser isso daqui, ó, 2 mais x ao quadrado igual a 3 que multiplica x mais 1. Então, aqui a gente também tem uma equação. Por quê? Porque a gente tem uma condição de igualdade, pelo menos uma incógnita, né? Sei lá, 3x ao cubo igual a 2x ao quadrado menos 1, né? Ou seja, a gente também tem uma equação aqui, correto? Por quê? Porque a gente tem uma condição de igualdade e temos pelo menos uma incógnita. Então, isso é o que precisa para existir uma equação, correto? Agora, como identificar quando a equação é do primeiro, do segundo, do terceiro grau e assim por diante? É muito simples, é só você olhar o maior expoente da incógnita que está aparecendo, né? Então, observem aqui, ó. O expoente aqui da incógnita que está aparecendo, que é a única por sinal, é o número 1. Quando não aparece, é o 1. Então, aqui é uma equação do primeiro grau, correto? Nessa outra aqui embaixo, ó, observem que o maior expoente da incógnita é o 2. Então, é uma equação do segundo grau. E aqui embaixo, observem, pessoal, que o maior expoente da incógnita é o 3. Então, significa que aqui é uma equação do terceiro grau. Tá certo? Então, isso é uma definição aí básica antes de a gente iniciar equações do segundo grau. Então, eu mostrei para vocês o que é uma equação, como identificar uma equação, né, os elementos que precisam ter, que é pelo menos uma incógnita e um sinal de igualdade, e também mostrei para vocês aqui, uma pequena revisão, como identificar o grau de uma equação, tá certo? Então, agora, pessoal, vou apagar aqui, e nós vamos começar, né, propriamente aí a revisão sobre equações do segundo grau, que é um conteúdo que vocês normalmente veem no nono ano, tá certo? Bom, para fazer o cálculo aqui das equações do segundo grau, a gente utiliza essa fórmula resolutiva, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos lá, o exemplo 1. Determine as raízes das equações abaixo. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é identificar os coeficientes, tá? Então, vou colocá-los aqui, ó. Vamos lá. O coeficiente A é aquele que está com x ao quadrado, ou seja, nesse caso, é o número 1. O coeficiente B é aquele que está aqui somente com x, que é o menos 4. E o coeficiente C é o termo independente, aquele que está sem incógnita aqui, ó, que é o menos 12. Feito isso, nós vamos utilizar a primeira parte da fórmula, tá? Que nós temos aqui, ó, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Então, vamos lá. O b é menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o 1, e vezes o c, que é o menos 12, por isso coloco dentro do parênteses. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado fica 16 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes menos 12 fica mais 48. Então, o delta, pessoal, é igual a 64. E aí eu vou lembrar para vocês o seguinte. Quando o delta é um valor maior que zero, que foi o caso que aconteceu agora, significa que a gente terá duas raízes ou soluções, ok? Diferentes. Beleza, pessoal? Que é uma bolinha. Então, duas raízes diferentes, tá certo? Bom, a segunda parte da fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó. X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, vai ficar x igual ao menos, que eu estou colocando aqui, que é da fórmula, né? Agora, o valor do b, ele também é negativo, é menos 4, então eu coloco entre parênteses, mais ou menos a raiz quadrada do delta, e o delta foi 64, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1, né? Então, vai ficar x igual,
Esse 4 vai ficar positivo aqui, ó, que a gente trabalha com o oposto, né? Mais ou menos, raiz quadrada de 64 é 8, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, quando chega nessa parte, a gente tem que dividir aqui, né? Calcular o que eu chamo de x mais e o que eu chamo de x menos, tá? Vamos lá. No x mais, pessoal, a gente vai fazer 4 mais 8 dividido por 2, ó. 4 mais 8 é 12 e 12 dividido por 2 é 6. E no x menos, a gente vai fazer então 4 menos 8 dividido por 2. 4 menos 8 é menos 4 dividido por 2 é menos 2. Ou seja, é o que eu falei para vocês aqui, ó, duas raízes diferentes. De fato, é o que aconteceu aqui. Então, essas raízes, essas soluções, né, são o menos 2 e o 6, tá ok? Bom, pessoal, então agora a letra B. Nós temos aqui ó, 5x ao quadrado mais x igual a 0, né? Então, o que acontece? Aqui, pessoal, nós temos uma equação de segundo grau incompleta, tá? Vamos ver o porquê aqui, ó. Vamos identificar os coeficientes. O A é o 5, né? Aquele que está aqui com o B, com o x ao quadrado. O B é o mais 1, ele está junto com o x. E o C é o termo independente, que como não tem, é 0. Então, quando o B ou o C são iguais a 0, a gente tem uma equação de segundo grau incompleta, tá? Vamos lá. Primeira parte da fórmula, deixa eu copiar aqui para daí a gente efetuar as substituições, né? Então, o B, pessoal, é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é o 5, vezes o C, que é o 0, né? 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 5 vezes 0 fica 0, né? 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 0 é 0. Ou seja, o delta é 1, né? Agora a gente vai para a segunda parte da fórmula. Vamos lá. Também vou copiar ela aqui para estarmos substituindo. Então, x igual ao menos da fórmula, o b é 1 positivo, então vem aqui, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1, dividido por 2 vezes o a, que é 5. Ó. Então, vai ficar x igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, dividido por 2 vezes 5, que é 10. Né? Então, pessoal, no x mais, a gente vai fazer a adição. Então, vai ficar menos 1 com mais 1 sobre 10. Menos 1 com mais 1 é 0. E 0 sobre 10, 0 dividido por 10 é 0. Tá? No x menos, tá? Alguns professores chamam de x', outros x, né? x', x2', outros x1, x2, xa, xb, enfim. Tá? Agora, no x menos, nós vamos fazer a subtração. Então, menos 1 com menos 1 sobre 10. Ó. Menos 1 com menos 1 fica menos 2 sobre 10. Aí aqui, pessoal, a gente pode simplificar por 2, ó, tá? Essa simplificação ela tem que ser feita, que é tornar a fração irredutível. Então, aqui vai ficar menos 1 quinto, né? Então, essa é a outra solução aqui da equação, tá? Então, aqui nós temos duas soluções, que é a fração menos 1 quinto e o zero. Correto? Vejam que como o delta, né, foi um número maior que zero, igual no exemplo anterior. Significa que a gente tem duas raízes ou soluções, né, diferentes. Tá ok? Então, gente... Bom, pessoal, então agora na letra C, nós também temos aqui ó, uma equação do segundo grau incompleta. Né? Vamos identificar os coeficientes. O A é o que está com m ao quadrado, que é o número 1. O B seria aquele que estaria apenas com m, como não tem, é 0. E o C é o menos 64. Na situação anterior da letra B, nós também tínhamos uma equação de segundo grau incompleta, só que o C é que era igual a 0. E dessa vez é o B, né? Vamos então aplicar aqui a fórmula, ó, correta? A primeira parte. Então, delta é igual ao B, que é 0, fica 0 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é menos 64. Então, 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 1 vezes menos 64 fica mais 256. Portanto, o delta é igual a 256. Na segunda parte, pessoal, da fórmula que eu estou copiando aqui, tá? Aliás, aqui, ó, uma observação, não é o x, né? É o m aqui, ó. M igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a.
Então, vai ficar m igual ao menos, que é da fórmula, o b é 0, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que deu 256, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, vai ficar m igual a 0, mais ou menos 16, que é o resultado da raiz quadrada de 256, dividido por 2, né? Já que 2 vezes 1 é 2. Aí aqui, então, a gente divide, pessoal, em o m mais, ou m', enfim, e o m menos, né? O m duas linhas. Então, 0 mais 16 é 16, que dividido por 2 fica 8, né? E 0 menos 16 é menos 16, que dividido por 2 fica menos 8. Ou seja, a solução aqui, pessoal, é menos 8 e 8. Então, vejam que foi mais um caso em que o delta foi maior que 0. Significa que tem as duas raízes diferentes, tá certo? Aí, pessoal, vocês têm que lembrar que quando o delta for igual a 0, quando o delta der 0, lá no final, o m', o m duas linhas, enfim, o x1, o x2, né? Eles vão ter valores iguais, então vai ter uma única raiz, tá? Bom, para finalizarmos, então, aqui a letra D. Pessoal, antes de eu fazer a letra D, eu só quero lembrar vocês de uma situação, tá? Digamos que vocês tenham isso aqui para fazer. X mais 2 ao quadrado igual a 3x, né? Então, vocês têm que lembrar que x mais 2 ao quadrado é eu fazer x mais 2 vezes x mais 2, né? Aí continua aqui igual a 3x, depois a gente aplica a propriedade distributiva aqui, ó, que é o que eu já faria aqui embaixo na letra D, e aí a gente continua, tá? Então, só para lembrar vocês dessa situação aqui, tá? Bom, voltando ao caso aqui da letra D, pessoal, nós temos então x menos 2, que multiplica x mais 2, igual a 2x menos 9. Então, aqui a gente vai fazer a propriedade distributiva, tá? Primeira coisa, nós vamos fazer aqui, ó, x vezes x. X vezes x é x ao quadrado, né? Agora, nós vamos fazer x vezes mais 2. Então, vai ficar mais 2x. Agora, nós vamos fazer menos 2 vezes x, que fica menos 2x. E para finalizar, menos 2 vezes mais 2, que fica menos 4. Então, aqui é o resultado da multiplicação ali, né? É o produto da soma pela diferença. Então, igual a 2x menos 9, ok? Agora, nós vamos organizar a equação. X ao quadrado aqui continua. Vejam que esse mais 2x com esse menos 2x cai fora, porque dá zero. Agora, eu vou trazer esse 2x para o primeiro membro, vai ficar menos 2x. O menos 4 continua aqui. O menos 9 também vem para cá, fica como mais 9, igual a zero, né? Então, aqui, pessoal, eu terei x ao quadrado menos 2x e menos 4 com mais 9 fica mais 5 igual a zero, né? Então, aplicando aqui na primeira parte da fórmula, né? Então, nós teremos delta igual ao b, que é menos 2 ao quadrado, ok? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o 5. Eu só não coloquei aqui o a, o b e o c, como eu fiz nos exemplos anteriores. Já fui um pouquinho mais direto, tá, pessoal? Então, aqui, ó, delta igual a menos 2 ao quadrado é 4, ok? Menos 4 vezes 5 vezes 1, né? É menos 20. Então, por isso que eu coloquei o menos aqui, ó. E aí, pessoal, 4 menos 20 é menos 16. Então, eu vou ter que parar por aqui. Por quê? Porque quando delta, pessoal, é menor que zero, a equação não possui raiz, tá? Ou seja, a solução aqui, pessoal, ó, é conjunto vazio, que se simboliza dessa forma ou assim, ó, tá? Então, cada vez que acontecer isso, que o delta for menor que zero, tá? A equação, ela não possui raiz, ela não possui solução dentro do conjunto dos números reais. Tá ok, então? Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.